Olá, meus amados irmãos, estamos chegando aqui para mais um dia, nesse 9 de fevereiro de 2021. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam vossos preceitos humanos são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. Essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra, de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Está aqui, meus amados irmãos, que essas santas palavras perdoem nossos pecados, nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Os fariseus e mestres da lei, ao ver ali alguns dos discípulos de Jesus comendo, pegando o pão ali sem lavar as mãos, eles já questionaram a Jesus por que eles faziam aquilo e não observavam as leis dos antigos, que era a tradição deles, né, de comer e lavar as mãos. Se bem que lavar as mãos antes de comer é um ato de higiene, né? Porque todos nós estamos aí sujeitos de pegar alguma coisa suja, né? E depois a gente pegar no alimento e ingerir aquilo ali, e às vezes pode ter até alguma bactéria e acabar a gente se contaminando. E principalmente nos dias de hoje, nessa época de pandemia, nós devemos ter esse cuidado aí em lavar as mãos, tomar o máximo de cuidado para evitar uma possível contaminação da Covid, e não só a Covid, como outras doenças também que a gente pode se contaminar através da falta de higiene. Não só lavar as mãos, como a higiene corporal, né? Além de fazer bem para a saúde, é bonito, né? Uma pessoa limpinha, higienicamente bem cuidada, isso é maravilhoso, né? Para o homem, para a mulher, para todo mundo. A higiene, ela cabe bem em todo lugar.
Mas aqui, na palavra de Deus, eles confundiam a tradição com a palavra. Ao contrário deles, eles queriam, na verdade, era sempre julgar o nosso Jesus. Como o próprio Jesus os acusou, chamando-os de hipócritas, né? Porque Isaías já narrou isso aí. Lá foi profetizado que essas pessoas, eles ficam aí dando importância às tradições dos homens e se esquecem dos verdadeiros sentidos da palavra de Deus. Honrar teu pai e tua mãe. Aquele que não honra pai e mãe, segundo a palavra, deve morrer. Gente, é um negócio muito sério, né? Esse mandamento aí, porque assim, é lógico que muita gente diz assim, não, eu não pedi para nascer. Gente, a questão não é que eu pedi para nascer ou não pedi. O problema não é esse aí. O problema é assim, que Deus, um dia, Ele nos deu a vida. É claro que Deus usou meu pai e minha mãe para que eu viesse a esse mundo. Ora, só que isso não é por acaso. Será que o meu pai falou, não, eu quero ter fulano? Não, conversa. Meu pai e minha mãe não tinham a querer sobre isso, não. Eu estou hoje aqui, como você está aí, como todos nós estamos aqui, por uma graça de Deus, tá bom? Por uma criação de Deus, por uma graça dele, nós estamos aqui. Não tem esse negócio, meu pai que me fez, minha mãe. Isso é o lado egoísta, a hipocrisia. Mas na verdade a vida, meus amados irmãos, é um dom divino, é um dom de Deus. E olha, nós temos que agradecer muito aos nossos pais que geraram nós, que sofreram, lutaram a vida inteira, passaram consequências terríveis para criar seus filhos, educar seus filhos na graça, no amor, na justiça e na verdade, ensinar seu filho a trabalhar, ensinar seu filho a respeitar os outros. Isso não é fácil para um pai e para uma mãe. E Jesus aqui faz essa observação, honra teu pai e tua mãe, aquele que não honrar deve morrer. Gente, o fato de você comer e não comer, lavar as mãos e não lavar, não justifica que você é puro, não justifica que você é perfeito. Jesus está falando aqui na palavra, de que vale eu estar sempre lavando minha mão, tá todo bonitinho, mas dentro de mim meu coração é sujo, dentro de mim meu coração é imundo, porque eu não amo o meu próximo, eu não ajudo o meu próximo. As palavras que eu faço de pregação, quando eu falo em Deus, é tudo da boca para fora, mas dentro do coração isso não existe nada, é uma farsa. Então é o que Jesus adverte, isso chama-se hipocrisia. A religião nós temos que ter fé na perseverança, a confiança em Cristo Jesus, amá-lo com todas as forças de nosso coração. Essa é a grande verdade. E não tem esse negócio de porque você lê, porque você fala, porque você faz uma oração, aí você se julga autossuficiente e melhor do que os outros. A gente não é nada melhor do que ninguém. Muitas vezes eu que oro, eu que leio a palavra, sou 1000 vezes pior do que aquele que não ora, que nunca vai na igreja. Essa é a grande verdade. O fato, meu irmão, o que manda é o seu coração. Se você está lendo a palavra, explicando a palavra, levando o evangelho de Deus adiante com fé, com fervor, com perseverança, tu serás abençoado pelo Pai Celeste. Mas se tu faz isso por hipocrisia, conforme diz a palavra aqui nesse santo evangelho, tu serás condenado, porque tu está aí abusando da palavra de Deus para se vangloriar. E isso não se faz. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é santa, e nós temos que observar e cumprir isto que Deus impõe, que são regras divinas para todos os filhos de Deus. Meus amados irmãos, um abração carinhoso para todos vocês. Fiquem todos com o nosso Pai Celeste, que Deus abençoe grandemente todos vocês. Um abraço.